Bom dia! Bom dia, sejam bem-vindas à live 2 da jornada do Renascer da Guerreira. E hoje a gente vai falar sobre a jornada da heroína. Aqui, já tô com o flip chart aqui atrás prontinho pra gente percorrer junto esses 10 estágios da jornada da heroína, pra gente poder compreender um pouco mais sobre esse caminho. Como a própria autora da Jornada da Heroína, a Maureen Murdock, diz, a jornada é cíclica, é contínua, não tem um mapa, mas é um caminho que foi mapeado, que foi observado e que pode servir aí de norte para a nossa jornada, para o mundo interior. Então é uma honra poder estar aqui compartilhando essas etapas com vocês, em base também à minha própria experiência, em base à experiência das mulheres que partilham comigo as suas experiências também. Então hoje é uma grande jornada para o nosso mundo interior e eu te convido a ficar aqui comigo até o final para que tu consiga identificar em qual fase da jornada tu está, tá bom? Então vamos juntas. Bom dia, Lia, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje estou de amarelo, representando aí, me energizando, me alinhando com o eclipse lunar que a gente teve agora há pouco, às 8 da manhã. E esse eclipse é o Sol, né, que passou em frente à Lua. Então a preponderância aí do Sol, das mudanças, de olhar para frente, né, de sim se conectar com as questões nossas do passado, aquilo que precisa ser olhado, mas para focar aí para uma mudança, para as coisas que precisam acontecer de uma forma diferente. Então, está aqui o amarelinho aí simbolizando essa questão do Sol e também da própria Lua cheia que nós estamos. Hoje a Lua chegou no ápice da sua iluminação. Então, Lua cheia, momento também de magnetismo, momento de colocar o seu servir no mundo, momento de transbordamento. Então, eu já te convido a pensar o que está transbordando aí dentro de ti. É o que essa lua cheia traz, então, para refletir. O que está transbordando dentro de ti? Deixa eu colocar minha echarpe aqui no cantinho. E vamos lá, vamos fazer uma breve revisão na live de ontem, a live 1, como nasce uma guerreira. A gente viu que a guerreira, ela nasce de uma dor ancestral, de uma desconexão com o feminino. A guerreira nasce de uma identificação muito forte com o masculino, que faz com que nós mulheres que vivenciamos esse arquétipo em algum momento da vida, faz com que a gente vista a nossa armadura, ou seja, a gente foca muito no fazer, o trabalho, as realizações, a gente quer mostrar para esse masculino que a gente pode tanto ou mais quanto ele, a gente quer receber a validação do masculino, a gente quer receber a aprovação do masculino, e para isso a gente rompeu a nossa relação com o nosso feminino, seja de uma forma interior ou até mesmo nas relações externas, né? Então, muitas guerreiras podem sim sentir essa questão de desafiador, ser desafiador uma relação com as outras mulheres, né? E tudo isso vai fazendo com que a guerreira entre numa postura de luta, de embate. Então, isso a gente viu na live ontem, na live de ontem, na live 1. Quem não pôde assistir a gravação está lá no link, tem um grupo de WhatsApp exclusivo da jornada, eu já coloquei o link lá. Quem quiser assistir para compreender melhor, para ver se identifica mesmo com esse arquétipo da guerreira, vai lá assistir a gravação da live 1, né, a live de ontem, que tem
muitos detalhes lá sobre como nasce uma guerreira e essa armadura. Bom dia, Adri, seja muito bem-vinda. E agora, como vocês estão? Como ontem sobre a live 1, eu até enviei uma reflexão lá, numa sugestão de reflexão lá no grupo de WhatsApp. Eu me identifico muito com a guerreira, ainda me identifico, já me identifiquei um dia ou não me identifico. Como que esses aspectos da guerreira me ajudam, me impulsionam, me fazem crescer? Tem aspectos que me impedem de crescer, então essas reflexões, né? Caso vocês queiram compartilhar, vão colocando aí no chat também. E aí, vamos para a nossa live 2, para o conteúdo que eu preparei hoje, que a gente vai se embasar aqui na jornada da heroína, que inclusive eu super indico esse livro aqui, ó. Tá? Então essa autora, a Maureen Murdock, ela escreveu esse livro, né? Ela se baseou também na jornada do herói do Joseph Campbell, né? Mas ela percebeu que na jornada do herói não tinham aspectos que tratavam especificamente da psique feminina. Então ela escreveu a jornada da heroína para trazer uma linguagem da mulher, específica da vivência da mulher. Ela é terapeuta, né, psicoterapeuta, ela tratou muitas mulheres, auxiliou muitas mulheres, e ela foi percebendo que a jornada do herói não contemplava muitas questões específicas do mundo da psique feminina. Por isso, ela escreveu a jornada da heroína, onde são 10 etapas que ela percebeu, né? Claro, embasada também na jornada do herói. E um aspecto interessante que eu entendi, como achei interessante, foi que ela veio essa imagem da jornada da heroína para ela enquanto ela participava de um tratamento terapêutico chamado escultura familiar, que antecede aí as constelações familiares. Então, as constelações familiares no formato que a gente conhece hoje, que o Bert Hellinger trouxe para nós, também tem base nessas esculturas familiares. E a Maureen Murdock, quando escreveu a jornada da heroína, que veio essa imagem para ela estava participando de um processo onde ela estava fazendo a representação de uma imagem, escultura familiar. Também, né, é um tratamento onde tinham personagens que iam representar cenas familiares da pessoa que veio pedir a consulta. Então, no caso, a própria Maureen foi fazer um tratamento, foi encenar uma cena da família dela, e ali ela diz que travou naquela cena onde ela estava interpretando ela mesma, e ela diz que travou, não conseguia se mexer por dias. Muita dor sentida desse sistema familiar, da estrutura familiar dela, e nesse sentido ela disse que durante essa dor veio a imagem, esse desenho da jornada da heroína que a gente vai explorar agora. Então, vamos lá, vamos passar as 10 etapas. E aí eu vou pedir que, se tu tiver um caderninho aí ou quiser pegar algum papel, algum bloco, vai fazendo as tuas anotações, se tem alguma dessas etapas aqui que tu te identifica hoje na tua vida. Porque esse é o primeiro passo, a gente reconhecer. Primeiro, se a gente se reconhece como guerreira ainda, se isso está forte em nós. Segundo, se eu me reconheço como guerreira, ou seja, com masculino muito forte, desconectada do feminino, as duas polaridades estão feridas, né? Então, mas em princípio eu tenho um masculino muito forte, esse masculino exagerado. E aí sim, eu me identifico com isso. Em qual fase que eu estou? Então vai pegando o teu caderninho aí e faz as tuas reflexões. Obrigada, Adri. A Adri tá dizendo que a aula de ontem foi ótima. Muito bom. Obrigada pela participação de vocês também. Bom dia, Edna. Seja bem-vinda. E vamos lá. Vamos então olhar para essa jornada
da heroína, pra gente poder entender. Vai ser uma sequência. Amanhã a gente vai falar sobre o renascer da guerreira, tá? Então, lá pra entender, eu tô falando guerreira, uma hora eu falo guerreira, agora a gente vai ver a jornada da heroína. É que guerreira é o nome que eu mais me identifiquei por causa da questão da armadura, mas não deixa de ser uma heroína também. Então, jornada da heroína, da guerreira, a gente vai mudando os nomes, mas o recado que tá por trás, as características são as mesmas. É essa mulher que se coloca nessa posição de lutadora, de fortuna, de um masculino muito forte e desconectada do seu feminino, tá bom? Todas que estão chegando, sejam muito bem-vindas, a Vanessa. E a gente já começou aqui, mas depois entra lá no grupo de WhatsApp que vai ter o link da gravação completa para quem quiser assistir. Vamos lá. Então, como é que funciona a jornada da heroína? Deixa eu colocar mais pertinho aqui para vocês poderem ler também, tá? Então, primeira coisa, a jornada da heroína, ela é cíclica, ou seja, não é uma linha reta, né? Então, a mulher, ela pode se identificar como estar em mais de uma fase ao mesmo tempo, então por isso que ela é cíclica, circular, ela não é uma linha reta, ou seja, eu começo no 1, vou pro 2, vou pro 3, vou pro 4, não. Às vezes a mulher pode se enxergar em fases diferentes ao mesmo tempo. Essa jornada, ela não é um mapa, por isso, né, por ser cíclica, e porque cada mulher é única, cada uma tem sua história, então a gente não pode levar isso aqui como sendo um mapa e uma receita, é um guia. E a jornada da heroína, ela não tem uma idade cronológica para acontecer, assim, então aos 20 eu vou estar na fase 1, aos 30 eu vou estar na fase 2, aos 35 na fase 3. Não, ela ocorre em momentos diferentes para cada mulher de acordo com a sua história. Pode ser que eu passe pela jornada também mais de uma vez, obviamente, porque cada vez que eu inicio um novo ciclo, que é o ciclo que a gente chama de vida, morte e vida, então, horas eu tô vivenciando uma questão muito forte de expansão na minha vida, e daqui a pouco acontece algo que faz com que aquele ciclo se encerre e eu comece outro. Então eu passo pelo ciclo de morte para renascer mais de uma vez. Então eu posso passar por esse ciclo aqui diversas vezes. Então por isso que é tão importante a consciência das fases. Bem-vinda, Fer, tá dizendo que chegou. A Melissa também, seja bem-vinda. Vamos lá. Então, como que começa a jornada da heroína? Vai cortar aqui o meu rosto, mas enfim, não importa, né? O que importa é o conteúdo e que vocês me escutem. Então, assim, a primeira etapa é a separação do feminino. É quando a gente rejeita o feminino em nós. Porque ontem a gente viu. Porque daqui a pouco, em função de toda a história, a gente enxerga e até como foi nos mostrado e nos ensinado como era o feminino, né? Como foi o feminino por muito tempo e ainda respinga isso ainda hoje, né? Bem forte, aliás, de que o feminino é frágil, de que o feminino é manipulador, de que o feminino não dá conta de fazer as coisas mais estratégicas, de que o feminino é demorado, as mulheres são mais demoradas. Então, várias crenças que ficam no coletivo que fazem com que ainda muitas mulheres se desconectem desse feminino. Eu não quero. Então, o que foi vendido, né, por muito tempo? O que é chamado né, de patriarcado, né? Essa coisa da soberania do masculino. Foi vendido muito tempo, assim, foi cultuado muito tempo que as questões do masculino são mais
objetivas e de fazer e que tem mais resultados e melhores. Claro, a energia masculina realmente é mais objetiva, é voltada para esse mundo do fazer, do externo, né? Mas isso se criou uma distorção e aí criou esse coletivo pensando, né, tratando o feminino, as questões do feminino como algo que, não, isso aí eu não quero para mim, porque isso aí não traz sucesso. Então, todo esse histórico fez com que muitas de nós, da nossa geração, da geração anteriores, principalmente, se separasse do feminino. Então eu não me identifico mais com o meu feminino e aí, por consequência, com as figuras que representam o feminino, as mulheres da família, a mãe principalmente, né? Então primeiro há uma separação do feminino. Essa é a primeira fase. Como que eu sei que eu tô separada do feminino? Eu não me identifico com as questões da natureza feminina, eu não me conecto com o meu corpo, eu não aceito meu ciclo menstrual, eu às vezes não aceito a minha mãe como ela é no fundo. Isso pode ou não acontecer, não é uma regra. Porque eu me dou super bem com a minha mãe. Às vezes tu pode se dar super bem com a tua mãe, pode ter uma coisa que é inconsciente que tu não tá vendo, ou realmente pode não ter nada com a tua mãe externa, com a figura da mãe externa, mas tem algo com o feminino dentro de ti, pelo que tu vê fora. Separação do feminino, o que mais que pode indicar que eu tô separada do meu feminino? Eu não me conecto de verdade com as outras mulheres, eu entro em competição com as outras mulheres. Eu acredito que muitas coisas são mimimi, que vulnerável é fraqueza. Então são vários aspectos que podem te mostrar se tu está ou passou por essa fase aqui, separação do feminino. Aí, o segundo estágio da jornada da heroína é quando ela se identifica com o masculino e reúne aliados que ela chama. O que é isso? Ela se desconectou do feminino. O feminino é fraco, frágil, né? Tem uma dor aqui. Lembra que ontem a gente falou da dor ancestral? Mesmo que tu se coloque numa posição de salvadora, tu quer salvar essas ancestrais, inconsciente tu também adota uma postura de eu não quero passar por o que ela passou. Eu não quero viver a mesma vida que elas viveram. Então é nesse sentido, porque pode surgir um conflito, né? Mas ontem a Cris falou na live que nasce a guerreira da dor ancestral, que eu assumo aquela dor pra mim, que eu quero salvar. Isso sim, e também pode vir essa postura imediatamente de eu não quero passar por isso. Eu não quero esse feminino aí, eu não quero ser tratada desse jeito. Então, o que eu faço? Eu me uno ao masculino. Eu quero ser igual a esse masculino, né? Então, ela começa a entrar no mundo masculino. Tava dando uma coladinha aqui nas minhas anotações. Ela começa a entrar no mundo masculino e ela busca aliados. Então, por exemplo, na minha jornada da heroína, quando eu comecei essa identificação com o masculino, eu buscava muita aprovação dos chefes, dos líderes, né? Principalmente homens, assim. Então, eu não questionava nada. E quando eu ganhava um elogio, um feedback positivo, principalmente de um líder homem, eu ficava muito satisfeita. Eu achava assim, bom, agora sim eu tô no caminho. Por quê? Porque a gente compreende que para ter sucesso, eu preciso estar alinhada a esse masculino. Então, eu busco esses aliados masculinos. Quanto mais eu tiver aprovação, validação da figura masculina, eu começo a buscar me aliar a essas figuras masculinas. Olha, tem esse gerente aqui,
né? Eu preciso fazer network, eu preciso fazer parceria. E isso tudo ocorre muitas vezes de forma inconsciente, a gente busca esses aliados. A gente projeta também nos relacionamentos. Então eu já falei ontem, né? Exemplifiquei do meu primeiro relacionamento, onde eu tinha uma dependência muito grande, uma necessidade de aprovação muito grande daquela figura masculina na minha vida. E claro, a do próprio pai também. Será que o meu pai está aprovando isso que eu estou fazendo? Então, quando eu tô na fase de identificação com o masculino, que ela diz que é a fase 2, eu posso apresentar esse tipo de comportamento. Eu não sei vocês que estão aí agora, se vocês dentro da fase 1 e da 2, se vocês percebem algum comportamento em relação a isso, que vocês ou passaram ou estão passando. Se quiserem colocar aí no chat também, se vocês também se perceberam dessa forma, buscando aliados masculinos, buscando a aprovação do masculino. Isso é estar nessa fase aqui de desconexão com o feminino e identificação com o masculino. Até que começam os obstáculos, os caminhos que ela chama de caminhos de provas, né? Conhecendo, ela até coloca lá no livro, conhecendo ogros e dragões, que são os conflitos. Porque a heroína, a guerreira, né? Aqui a gente tá passando a jornada da heroína, mas eu chamo de guerreira, mas é a mesma coisa. Mas a guerreira, vamos falar guerreira, que é o nome que eu mais me identifico, e eu coloquei aqui o nome da jornada. A guerreira, ela foca muito no trabalho, gente. Para ela, o trabalho é a coisa mais importante da vida. Por que será que ela foca muito no trabalho? Porque como ela tá identificada com esse masculino, ela tá muito ligada ao fazer. E aí, o modelo de sucesso que ela aprendeu, o modelo de estar em evidência é através de apresentar os seus resultados nesse trabalho, de fazer, de produzir. Então, ela pode começar a entrar em conflito aqui na fase 3. Ela tá lá, ela tá super identificada com o masculino, ela tá recebendo elogios, ela tá recebendo feedbacks positivos, ela tá super identificada com esse fazer. Ela alcança uma meta, bate uma meta, já estipula outra. Agora eu comprei minha casa, agora eu vou comprar meu carro. Agora eu tô no cargo X. Para ela é super importante a questão de cargo, de status, de ser reconhecida. Agora eu sou reconhecida na internet. Ou agora eu subi, tive uma promoção no meu trabalho. Ela tá aqui vivenciando isso. Quando ela passa para a etapa das provas, ela começa a entrar em conflito. Tá, mas será que eu deveria dar uma parada? Será que eu deveria ser mãe? Em qual momento que eu vou ser mãe? Ela começa a questionar, né? Será que eu continuo colocando tudo isso de energia na minha carreira ou agora é a hora de ter filhos? Então, essa aqui é a etapa 3. Então, aqui a gente diz que é o momento que podem acontecer conflitos. Por exemplo, carreira ou filhos. Aqui eu estou... bom, aqui já fala por si só, né? Identificação do masculino e separação do feminino. Aí ela vem nessas estradas de testes, ela entra nesses conflitos. Será que eu sigo na minha carreira? Será que eu tenho filhos? E aí vem esse boom do sucesso, que ela chama a dádiva ilusória do sucesso, né? Aqui
ela começa a sentir, mesmo ela tendo passado por aqueles conflitos ali, aqueles questionamentos, ela experimenta o gosto da vitória, né? Como é bom fazer, como é bom conquistar. No meu caso, eu sempre lembro aqui de alguns momentos bem importantes, né? Uma crescente na carreira. Então eu tinha esse comportamento assim de identificação muito forte com o masculino. Eu queria sucesso a todo pano, eu queria subir de cargo, eu queria me tornar uma gerente e eu fazia o que tivesse que fazer. Então eu trabalhava, se tivesse que fazer hora extra, tem que fazer hora extra sábado, tem que fazer hora extra até 10 da noite, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu sempre estava disposta a fazer. Sempre estudando, queria sempre mais, então terminava um curso, fazia outro curso, terminei a graduação, fiz mais outra pós-graduação, não contente com uma pós-graduação, mais uma pós-graduação e assim eu ia. E aí eu comecei, essa fase aqui, a dádiva do sucesso, aqui ela fala ilusória, né? Eu já vou falar sobre isso. E aí eu comecei, então eu ganhei prêmios, vai ganhar uma viagem pra Europa, de analista X vai para analista Y. Comecei a observar muitas coisas também acontecendo na minha vida da forma financeira também, resultados financeiros. Então, essa é a parte assim que a guerreira tá se sentindo vitoriosa. Nossa, tá tudo acontecendo. Eu tô fazendo acontecer através do meu trabalho, do meu suor, da minha entrega. Cris, isso é errado? Por que ela tá chamando de ilusória? Então tudo que tu vivenciou não valeu? Não é isso. Ela diz que é ilusória quando acontece uma coisa. Quando acontece uma sensação de vazio, que daí é a próxima fase. Quando mesmo diante disso tu tem uma sensação de vazio, ou, como no meu caso, quando vem uma fase de descida, tu não sabe lidar. Então, a guerreira tá muito bem quando ela tá nesse boom do fazer, uma meta atrás da outra, uma conquista atrás da outra. Se vem algo de descida, ou às vezes até não precisa nem ter uma questão de que aconteça algo de ruim ali, ruim entre aspas na carreira dela, uma frustração, alguma coisa, como foi no meu caso. Mas ela mesmo assim, ela sente um vazio. Ou que vem uma frustração mesmo e ela também sente o vazio. A autora chama essa transição de estar em pleno vapor do sucesso para esse vazio, ela chama de aridez espiritual, que é a morte que ela chama. Porque aí eu começo a encontrar as minhas sombras, eu começo a ir para a descida. Só que lembrem que até aqui, mais ou menos, né, eu estou desconectada do feminino, que é lá a primeira fase. Feminino é cíclico, é subida, descida, subida e descida. O nosso corpo todo mês flutua, todo período flutua hormonalmente. Tem horas que a gente tá super disposta, estrogênio lá em cima, tem horas que vem a progesterona, calmaria. Disposição física lá em cima, disposição física lá embaixo, disposição emocional para fora, disposição emocional para dentro. Mas se eu estou desconectada do meu feminino, eu não sei lidar com isso. Então eu venho aqui nessas fases aqui, ó, da fase 2 até a fase 4, eu estou em fase de subida. Tudo dando certo, realização, vitórias, muitas vitórias, conquistas financeiras, conquistas materiais, elogios, feedbacks positivos, premiações, promoções, premiações. Uhul, tá tudo dando certo. Aí quando vem alguma coisa que significa algo muito natural da vida, inclusive, não sei se vocês vão estar enxergando aí, que é a descida, o que acontece com a guerreira?
Agora, né? A guerreira entra numa fase de escuridão. Todo mundo, né? Independente do gênero, da fase, vai ter isso. Mas a guerreira, ela tava com os olhos vendados para isso. Ela achava que só tinha subida, ela achava que só tinha vitórias, ela achava que só tinha que fazer. Ela não estava conectada com isso aqui, com a parte que faz parte da vida, a morte, a descida. Então, ela chega na fase 5, que é uma aridez espiritual. Ela tá desconectada do seu mundo do seu mundo interior. Ela tá desconectada do ser, porque ela tá muito ligada no ter e no fazer principalmente. Então, ela não sabe lidar com essa fase. Ela tá desconectada do mundo da mãe, do nutrir, do colo. Ela acha que se ela pedir colo é vergonhoso, é feio, é uma fragilidade. Ela acha que não atingir um resultado faz dela uma mulher fraca, uma mulher que não tem poder, uma mulher que não vai valer nada. Então aí é que tá a grande questão. A guerreira, quando ela tá pulsando em nós, significa esse nosso lado desconectado com o nosso sentir, com o nosso mundo água, né? Então a gente se cobra demais, a gente se compara demais e a gente não consegue de forma alguma entrar em contato com o nosso lado que fala sobre nutrir, sobre sentir. A gente se desconectou da nossa intuição total. Vem aqueles flashes de intuição. Eu falei esses dias lá nos stories um pouco. Eu falei da intuição. Intuição são flashes que a gente tem, como se fosse luzes assim, de respostas. E a mulher, o feminino, traz muito forte isso, só que quando que isso fica forte? Quando a gente alimenta. Então, às vezes, a mulher é super intuitiva, ela recebe ela escuta uma voz, ela sente alguma coisa, enfim, cada uma tem um jeito de se conectar com a sua intuição. Só que ela não dá ouvido. E se ela tá aqui, então, ó, ela vai dizer, meu Deus, besteira, né? Que é isso de intuição? A Lia tá falando, uma mulher que não consegue alcançar nada, não tem nenhum dom. Na verdade, ela tem muitos dons, ela alcança, sim, porque ela conquista coisas, mas aquilo ali não preenche ela de uma maneira, não faz ela se sentir inteira. E quando, talvez, não sei, Lia, se o que tu tá querendo dizer é aqui, ó, quando chega nessa parte de aridez espiritual, de descida, de morte que ela chama, a guerreira começa a se sentir muito perdida. Quem tá olhando de fora pode pensar às vezes que ela tá até depressiva. Ela entra num estado assim em que nada faz sentido, ela entra num estado de parece que tudo aquilo não valeu, ela entra num estado em que a impostora fala muito alto, ela realmente não deixa se escutar isso, ela realmente aqui nessas fases 5 e 6, ela tá desconectada, ela tá tentando se achar, ela tá tentando se encontrar. Eu vou dar o meu próprio exemplo, porque daí são coisas que eu vivenciei na pele, daí vocês vejam se faz sentido aí pra vocês. Quando eu entrei nessa fase aqui de aridez espiritual, foi quando eu tive uma frustração, né? Que eu não consegui um cargo que eu queria muito na empresa onde eu trabalhava, aquele cargo era muito importante pra mim. O que aconteceu? Esse cargo, ele seria, eu entrei como se fosse assim num período de teste para conseguir ser promovida para esse cargo que eu tanto queria. E eram 9 meses, vejam que curioso, 9 meses, o mesmo tempo de uma gestação. E nesses 9 meses eu tinha tarefas, metas a cumprir. E aí chegaram pra mim e disseram, olha, Cris, a gente acredita que tu tem potencial pra isso, mas primeiro a gente precisa que nesses 9 meses tu entregue isso e tal. E eu, aqui, né,
bem identificado no meu masculino, eu vou atingir. Eu não avaliei nada, assim, de uma forma muito profunda. Eu não tô querendo dar desculpa, né? Eu não atingi as metas e isso é um fato e pronto. Mas olhando aqui com esse olhar, eu tava muito identificada com o masculino. E eu simplesmente falei assim, ó, sim, eu vou fazer, ó guerreira, ó armadura, eu vou fazer. Só focada no fazer. Não fiz, não entreguei. Por quê? Porque eu não mensurei, porque eu não analisei, porque eu não quis entrar em embate com o masculino. Bom, se o masculino tá dizendo que se eu fizer isso eu vou ter sucesso, eu vou ter o cargo que eu queria, aí sim, então eu vou fazer. Ao final dos 9 meses, eu não consegui entregar as tais das metas. E eu entrei, assim, numa frustração muito grande. Foi um período de morte dentro de mim. Eu não consigo. E aí, gente, foram ali acho que uns 3 anos, eu tentando, indo de uma área para outra dentro da mesma empresa. Eu não conseguia visualizar que o ciclo tinha se encerrado. Porque eu tava muito focada em conseguir aquilo ali que eu queria, em fazer, que é um grande lema da guerreira. Fazer. Eu queria fazer acontecer. Tinha que dar certo. Claro que nada foi perdido do que aconteceu. Eu realmente, passando de área em área, eu aprendi um monte. Eu consegui chegar na área do RH, que era uma área que eu queria. Mas tudo era assim, ó. Temporário, vai ficar X meses aqui, X meses ali, não mudava, não tinha assim uma realização para mim. O resultado veio em forma de aprendizado, mas aquele resultado também financeiro, de prosperidade, disso, daquilo, também não vinha. Por quê? Porque eu estava desconectada de mim. E eu também estava procurando me achar internamente em relação aos relacionamentos. Então eu também, né, depois do meu primeiro relacionamento que durou 18 anos, eu fiquei solteira por 7 anos, né? Então até eu me abrir novamente para uma relação, e tudo aconteceu aqui, ó. Nessa fase que ela chama de morte e de descida, que é o encontro com a dor. E essa fase, ela pode ser 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3, pode durar anos. Essa fase aqui, até a gente se encontrar. Deixa eu ler vocês aqui. A Pamela tá dizendo: enquanto eu conquisto o que quero e não consigo achar que mereço e acabo adoecendo. Inflamação da garganta, demoro muito tempo para me recuperar e perco todo o rumo. Isso, por quê? Porque a gente não se sente merecedora, como as nossas ancestrais também não se sentiam. Não podia. Como assim uma mulher fazer isso e aquilo? Né? Quantas vezes elas devem ter escutado: não, vocês não podem, vocês não merecem. Quantas vezes elas podem ter sido... como é que eu posso dizer, tolhidas de não falar o que elas queriam, não expressar o melhor, a voz delas no mundo. Então, assim, garganta, chakra laríngeo, é o chakra da expressão. A garganta tem aqui, quando a gente diz, né, que o nosso laríngeo, nosso coração, o nosso útero estão ligados, né? Então, quando a mulher coloca, ela cria no ventre, né? Sente aqui e expressa aqui. É a voz no mundo, é a voz saindo. Então, às vezes eu tô com isso trancado até de um padrão que eu tô carregando. Então, eu não sou merecedora. Não tem como eu colocar a minha voz no mundo. Eu não mereço isso. Isso é demais, né? Então, sim, olhar para essa jornada aqui. Olhar para que fase tu está, se observar, se sentindo não merecedora e tentar ver se isso é um padrão, de onde vem esse padrão, né? Daqui a pouco eu vou tirar uma carta sistêmica para nós, para a gente ver esse campo que nós estamos aqui. Inclusive, quem for assistir, quem for chamado para assistir a gravação dessa live depois,
eu vou tirar uma cartinha sistêmica pra gente ver o que diz ali, né, no campo, né? O que traz aí de fala sistêmica para esse campo que a gente tá formando aqui, tá? Então é isso, gente. A fase 5. Pamela e Lia, me digam aí se eu a contribuí, se ainda tem alguma dúvida sobre o que vocês comentaram, porque eu vou falando, daí já surge o link com uma outra coisa e eu vou tocando aqui. Me digam aí se faz sentido, se ficar dúvidas, podem me colocar aí, por favor, tá? Aí depois que eu passei, hoje o meu objetivo é focar mais nessa parte da dor, né? Que é aqui a fase 5 e a fase 6, né? Vou colocar aqui. Contato com a dor, aceitação do que foi como foi, do que é como é. Isso é muito importante, porque enquanto a gente não libera o que precisa liberar, a gente continua repetindo padrões, a gente continua em sofrimento. Quando a gente tá em sofrimento, a gente não consegue avançar, a gente não consegue evoluir. Então, às vezes as coisas estão como se fosse de cabeça para baixo na nossa vida, a gente não consegue enxergar com clareza porque a gente está mergulhada no nosso sofrimento. A gente não está se abrindo a olhar para a nossa dor. Então, na constelação a gente diz, somente olhando para a nossa dor é que a gente consegue trabalhar a transformação. E aí, às vezes, a mulher não quer olhar para a sua dor. Ela não consegue, não é nem que não quer, ela não consegue. Ela sabe que tem algo que não tá legal, ela sente que tem algo que tem que ser deixado para trás e ela não consegue. Lembra do meu exemplo? Tinha terminado o meu ciclo naquela empresa, mas eu não conseguia deixar para trás. De que forma que a gente consegue deixar para trás? A gente precisa, às vezes, de auxílio, que foi o que aconteceu comigo. Ó, a Lia tá dizendo, eu não consigo olhar para minha dor, eu tenho ciência. Mas calma, tudo no seu tempo. Tudo tem seu tempo. Uma das coisas assim, que mais vem na minha memória, e por ela vir na minha memória, eu acredito que isso tenha tido um forte impacto. Outros mentores. Uma questão interessante, né? Eu me conectava muito com mentores masculinos também. Isso é interessante para guerreira. A guerreira se identifica muito, né? Mas eu tive muitos mentores que contribuíram muito na minha jornada. Tive depois mentoras mulheres também. Daí eu já tava aqui, ó. Muito engraçado que a primeira mentora mulher que eu tive foi bem quando eu entrei na minha aridez espiritual, quando eu comecei a me dar conta assim, meu Deus, eu tô perdido, o que tá acontecendo? Apareceu uma mentora mulher na minha vida. A partir dali eu tive outra mentora mulher. E assim foi indo, daí eu fui me conectando mais com as mulheres. E uma dessas mentoras, ela me deu um feedback muito forte, assim, de que ela me enxergava de uma forma, de uma rigidez muito grande. E aquilo foi dolorido para mim escutar, que eu só enxergava um caminho na minha frente. Eu saí aquele dia, parece uma coisa simples, né? Eu já vinha tratando em terapia a dor da rejeição, o medo de ser abandonada, já estava com consciência de algumas dores da infância que eu ainda carregava, mas aquele feedback de que eu estava rígida diante das situações foi muito esclarecedor para mim. Por quê? Porque eu me dei conta que realmente eu não conseguia me abrir para outras soluções. Eu ficava batendo só na mesma tecla. Eu quero cargo tal, eu quero cargo tal. Cristiane, acorda! Né? Hoje sou eu falando para mim mesma aqui. Não era o cargo a questão. E eu tava tão envolvida no meu sofrimento que eu não conseguia enxergar outra possibilidade na minha vida, que eu não conseguia enxergar que eu precisava deixar ir aquilo que não servia mais.
Ah, era muito bom trabalhar numa empresa que eu já trabalhava há 14 anos, cheia de amigos, de amigas, um ambiente maravilhoso, uma empresa multinacional, great place to work, né? Melhor empresas para se trabalhar do Brasil, no mundo também, um salário, né, certinho a cada 15 dias, muitos benefícios. Uau! Como é que eu vou deixar isso, né? Só que a gente precisa deixar ir, mesmo que a gente ache que aquilo é o bom pra gente no momento. Não, mas aqui tá certinho. Aqui é o sucesso. Aqui foi o que todo mundo diz que é sucesso, uma empresa multinacional, isso e aquilo. Então, a gente se apega àquilo que é padrão, àquilo que disseram pra nós que é sucesso, e a gente não consegue se desapegar, a gente não consegue deixar ir. E aí a autora aqui da Jornada da Heroína, ela fala, às vezes não, na maior parte das vezes a solução está na nossa dor, onde a gente sente mais resistência, onde a gente sente dor. Tem um outro autor, que agora eu não vou lembrar o nome, que também fala, na caverna mais escura, onde você tem medo de entrar, é onde está o seu tesouro. Então daqui a pouco o teu tesouro tá na tua frente. A Lia falou a palavra dom aí há um tempinho, há uns comentários atrás. Daqui a pouco o teu dom, o teu propósito, a tua missão tá na tua frente. Mas é uma caverna escura, é desconhecida. E te causa muito medo. Aí tu perde a oportunidade porque tu deixa o medo te vencer. Eu não tô dizendo que não tem que ter medo, é uma emoção, aliás, que nos protege muitas vezes. Mas a mulher, para ela vir para cá, ó, avançar os estágios aqui, ela precisa encarar a dor. Ela precisa ter coragem de entrar na caverna, ela precisa ter coragem de mergulhar nesse submundo, de encarar essa dor para ela poder avançar, né? E aí tu não vai estar sozinha nessa, caso tu não queira, porque tu pode pedir ajuda, tu pode buscar ajuda, tu pode buscar orientação, que foi como aconteceu comigo, que tive suporte de tantos mentores e por último dessa mentora, que inclusive também era minha gerente de RH, e a gente vai sendo guiada. E mais ainda, que soma isso, tu precisa te conectar espiritualmente. Então, ajuda a mentora, os mentores, o curso, o workshop, ajuda, enfim, os estudos. Mas o que vai fazer a grande diferença para que tu entre nessa caverna, olhe a tua dor e reconheça qual é o teu tesouro, é a tua espiritualidade, tu te reconectar com a tua espiritualidade. Tanto que ela chama aqui de aridez espiritual. Eu preciso molhar essa terra que tá seca. Eu preciso trazer água. O feminino é água. Eu preciso trazer vida para aquela situação. Eu preciso me conectar com aquilo que me fortalece, com a minha criatividade, com a minha sexualidade. Eu preciso me conectar comigo mesma. E aqui, quando eu tô nesse estágio de aridez espiritual e de descida, é essencial que eu encontre um caminho para isso. Então, por exemplo, frequentando alguma religião, fazendo algum tipo de oração, fazendo algum tipo de ritual. Cada um encontra o seu. Eu encontrei no Reiki, numa casa universalista, né? Uma casa que tinha sim a parte religiosa, por ser universalista, tinha preceitos da Umbanda, da Católica, do Espiritismo. Trabalhava com Reiki, fazia outros tipos de atendimento, apometria, e eu me encontrei naquele mundo ali. E aí eu fui fazer trabalho voluntário.
Fiz o curso de Reiki e fui trabalhar aplicando Reiki nos outros. Quando eu aplicava o Reiki nos outros, eu também me curava, eu também me conectava com a minha espiritualidade, que não tem a ver com religião, sempre lembrando isso, né? Cada um é livre para escolher a religião que quer, enfim, tudo que te fortalece, que te une com o sagrado, com o divino, né? É isso aí, isso que importa. Então, para mim, esse foi o caminho. E ela diz, essa autora diz... Por que eu gosto de citar a autora? Porque a autora... Ela escreveu isso aqui, não foi do nada, foi de tanto atender tantas mulheres, tantas experiências, tantas histórias. E ela disse que escutava muito no consultório dela. Eu preciso me conectar com algo maior, com algo que me dê força. Então tu também precisa buscar isso. E gente, eu sei por mim, às vezes a gente fica ali resistindo a sentar, a ler algo, a fazer uma oração, a fazer uma meditação. A gente luta contra a gente muitas vezes. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Então, olha para a tua dor, mas saiba que sozinha é mais desafiador, tu precisa de amparo, tu precisa resgatar a tua espiritualidade, tu precisa de auxílio para fazer isso. Muitas vezes, não tô dizendo que todo mundo precisa ser assim, mas na maioria das vezes, para olhar para a dor, a gente precisa sim achar algo dentro de nós que vai nos trazer essa espiritualidade e alguém ou alguéns que vão ajudar aí nessa jornada. Aí depois que eu passei a parte da aridez espiritual, que eu me permiti essa descida que pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar 2 anos, 5 anos, enfim. Aí a gente sente aquele anseio de se reconectar com o feminino. Aí surge essa coisa, aí os negócios começam a surgir pra gente, né? A questão do feminino, né? Que foi o que aconteceu comigo. Aí eu consegui, consegui finalizar o ciclo da empresa que eu tava há 14 anos, aí agora o que eu faço? Aí começa uma nova jornada na minha vida, aí eu resolvo empreender, comecei como consultora de transição de carreira, e só que tudo que eu ia fazer vinha alguma coisa assim de não, mas não é só isso, não é só isso, e daqui a pouco apareceu lá um curso, Formação em Terapia dos Saberes Femininos. Que é isso, né? Quando eu comecei fez todo sentido pra mim. Pois é, mas eu já tinha parado de tomar o anticoncepcional, por exemplo, mas eu não fazia ideia dessa coisa de ciclicidade, de lua, de natureza cíclica. E aí eu comecei então a me conectar. Naturalmente vem um anseio por se reconectar com o feminino. E aí, quando tu entra nesse mundo, também vem o chamado para cura do teu feminino com as mulheres, com as outras mulheres, contigo, com o teu corpo, contigo mesmo e com as outras mulheres. E aí ela chama essa fase de cura da ruptura da mãe-filha. E como eu disse em algum momento da live antes, pode ser sim uma cura com a tua mãe mesmo, com a figura externa, mas pode ser só uma cura interior, do teu feminino interior, tá? Também não precisa se apegar se esse feminino ferido veio de antes da tua mãe, é da tua mãe, enfim, tá no teu sistema isso e tu sente essa necessidade de curar o teu feminino, de entrar em contato contigo. O que é curar o feminino? Curar o feminino é fazer as pazes. Que a gente lá no início da jornada, a gente se separou do nosso sentir, do nosso intuir. Então aí a gente, né, no meu caso, começa a comprar cartinhas, exemplo. Isso é exemplo porque ninguém é igual a ninguém. Então daqui a pouco eu me conecto com um oráculo, com carta sistêmica, com fazer um altar. Eu me conecto com isso, esse é o jeito que eu encontrei e que fez sentido pra mim. Tu tem que encontrar o teu jeito, como que tu vai te conectar com o teu feminino. Às vezes é na forma de se comunicar com o outro. A gente acha que
curar o feminino é só isso. Ah, mas essas mulheradas ficam aí no Instagram falando que curar o feminino tem que abraçar a árvore, tem que ler o oráculo da deusa. Tem que, não tem que. Hashtag a gente não tem que nada. A gente vai fazer aquilo que está conectado com o nosso coração, com a nossa alma. Mas para isso, muitas vezes, tu precisa experimentar. Tu vai experimentar. Eu fui experimentando. Plantar a lua, por exemplo, que é coletar o sangue menstrual e devolver para a terra. Não me conectei com isso. Então tu não tá fazendo o resgate do feminino? Não, fiz o meu resgate, minha conexão com o feminino de outras formas. Eu adoro o oráculo da deusa. Eu adoro pedras. Eu adoro trabalhar com cartinhas, com cristais. Enfim, cada uma vai achar o seu jeito. E aí tu começa essa jornada e vai te reconectando. E o mais profundo de todos é esse contato com o feminino para quem observa que tem uma ruptura com a mãe mesmo, com a mãe externa. Olhar para essa mãe como uma mãe possível. Olhar para essa mãe e entender que aquelas partes que tu rejeita nela, que tu ignora ou que tu critica, aquilo tá em ti. Quanto mais a gente rejeita a nossa mãe ou as nossas ancestrais, enfim, de alguma forma, a gente faz aquilo igual ou às vezes até pior. Porque a gente está rejeitando, a gente não aceita. Então a gente também aceitar o feminino em nós. Nós somos 50% esse feminino que vem dessa figura da mãe e das que vieram antes dela. E somos 50% nosso pai, que é o nosso masculino. Então, quando a gente começa a cura do feminino, a gente também vai para a etapa 9, que é a cura do masculino ferido. E aí, fecha o ciclo, depois que a gente faz esse processo de cura, desses 50% de cada parte que faz parte de nós, né? 50% pai, 50% mãe, a gente começa a ir para uma fase de integração do masculino e do feminino. Só que isso aqui não acontece da noite pro dia. Eu posso estar ainda me sentindo um pouco aqui na aridez espiritual e já trabalhando a minha cura com a meu feminino ao mesmo tempo? Posso. Pode acontecer sim. Então, aqui hoje eu quis trazer as 10 fases da jornada da heroína, trazendo também um pouco do meu próprio exemplo, da minha jornada, para que tu aí do outro lado identifique qual fase ou qual etapa ou etapas tu está e trazendo um foco maior na parte da importância de olhar para a dor. A cura acontece a partir do momento que tu se permite olhar para essa dor, que tu se permite lidar com essa dor, que tu se permite aceitar o que foi como foi, o que é como é, para mudar daqui para frente. Então esse é a grande virada. E uma coisa muito importante é que tudo que tu passou aqui antes, até a metade da jornada mais ou menos, tu não vai ignorar. Tu precisa incorporar os aprendizados que tu teve com esse masculino nessa postura de guerreira. Porque a guerreira, ela não te traz somente coisas ruins que te impedem de crescer. Não, pelo contrário. Tu aprendeu questões do masculino muito importantes que vão te ajudar a agir, que vão te ajudar a se colocar em movimento. A guerreira, ela é uma grande mulher determinada, ela é focada. Tu não vai jogar fora esses aprendizados. Isso faz parte do aceitar o que foi como foi. É colher o que tem de bom ali. Não é ignorar. E agora eu não quero mais saber do masculino. Bom, se tu não quer mais saber do masculino, tu também vai continuar. Não posso dizer que a coisa vai ficar ruim, porque tu precisa do masculino, tu precisa das características do masculino também. Então, qual é a questão? Olhar para a dor, encarar essa dor, pegar o que tu aprendeu aqui nessa parte de identificação muito forte com o masculino
e partir para a próxima etapa de curar o teu feminino e aí integrar um feminino e um masculino mais de forma mais saudável. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, sobre o renascer da guerreira. Quando ela renasce, quando ela se fortalece, quando ela entendeu a grande dor dela, né? Como ela lidou com isso e como ela pode então se colocar numa postura de adulta, de mulher que tá ali com o seu masculino e o seu feminino de forma integrada, mais harmonizada. Então eu convido vocês para amanhã, para a live do renascer da guerreira. E eu vou tirar a nossa cartinha sistêmica, que eu disse que eu ia tirar uma cartinha aqui pra gente ver o que esse campo, né, está, o que tá vindo desse campo que a gente tá formando aqui, e quem for assistir a gravação também depois. Espera aí que eu vou pegar o baralho ali das cartas sistêmicas e já volto, não saiam daí. Está aqui então, vou tirar uma cartinha. Gente, antes de eu tirar a cartinha, alguma dúvida, alguma questão? As gurias responderam que faz sentido que eu falei ali, que eu tava buscando responder o que elas tinham comentado. Coloquem aí, bem-vinda Josiana, Nairinha. Oi, Naira, tudo bem? A Adri, sim, a Adri também é consteladora, né, Adri? Não sei se tu já tá constelando aí, já, mas a Adri também é consteladora. Bom, então, se não temos nenhuma dúvida, está tudo entendido, compreendido. Vamos então ao baralho aqui das falas sistêmicas. Então, eu vou convidar vocês a respirarem. Vamos respirar juntas nesse campo que está nos unindo agora. Nós que estamos aqui ao vivo e também quem vai assistir a gravação depois, porque de alguma forma se sentiu atraída pelo assunto, pelo tema, isso de alguma forma ressoou aí. Então, para ti que for assistir a gravação depois, também vai valer a cartinha sistêmica, hein? Então vamos respirar enquanto eu vou mexendo aqui, embaralhando. Pensa aí numa questão que hoje tá desconfortável, tá ruim pra ti, que tu não tá sabendo lidar com essa questão. Vai mentalizando aí. Respirar, que é muito importante também. Assim que eu sentir aqui no coração, eu vou pegar uma cartinha. Eu tô misturando as cartinhas aqui. Começou a chover bem agora. Então, dia de eclipse lunar. Agora uma chuvinha. Vamos ver o que esse campo nos traz então. A cartinha é, por favor. Repitam aí, por favor. Por favor. Essa frase aqui, esse por favor. Para quem a gente está pedindo por favor? A quem seria esse por favor? E o que ele significa para ti aí, diante da tua questão, da questão que tu mentalizou agora, antes de eu tirar a carta?
As frases sistêmicas são para impulsionar a solução no sistema. A solução que se apresenta ali para aquela alma familiar se curar. Lembrando que o tempo da alma é diferente do tempo nosso, cronológico. Então, não te cobra por uma resposta imediata agora. Deixa essa frase ressoar aí para ti. Por favor. Ó, a Pamela já se conectou. Por favor, mãe. Por favor, mãe, o quê? Então vai trabalhando esse por favor aí. Então essa é a cartinha. Eu também vou meditar nesse por favor, sem cobrança, sem exigência. Ó, Josi, por favor, preciso de ajuda, me ajuda. Olha que interessante, né? A gente tá falando da guerreira. A gente está falando da mulher que dá conta de tudo, da mulher muitas vezes identificada com masculino. Quem sabe se por favor tá dizendo, que nem a Josi falou ali, preciso de ajuda. Eu me coloco como pequena. Por favor, eu sou a criança, eu sou pequena. Você é grande. É isso. Mais alguém quer colocar alguma questão? Por favor, olhe para mim. Veio aqui para mim. Por favor, olhe para mim. Alguém mais? Veio alguma coisa? Por favor. Também com a mamãe. Olha aí. Então, olha o que está surgindo. Por favor, mãe. Mamãe. Por favor, preciso de ajuda. Me ajuda. Por favor, olhe para mim. E aí cada uma vai deixando vir aí o que é esse por favor. Quando a gente se coloca como pequena diante dos nossos pais, a gente se engrandece para ir para a vida, né? Já que veio tanto aí, veio 2 vezes a palavra mamãe, né? Olhar para essa mãe como uma mãe possível, olhar para esse feminino aqui como quem faz parte também. O feminino não é frágil no sentido de fraco, né? É frágil no sentido de doçura, de delicadeza, mas isso não significa fraqueza, né? Então essa também é uma visão. Então, por favor, vamos olhar para o nosso feminino. Por favor, vamos resgatar o nosso feminino. Por favor, vamos acolher a nossa mãe também. Vamos acolher esse feminino que há em nós. Aceitar como ele é. Ele é grande, nós somos, né? A mãe que tá aqui representando o feminino é grande. Nós somos pequenas. Por favor. Tá bom? Espero que traga luz, que faça sentido, que de alguma forma aí ao longo do dia, de hoje, de amanhã, esse por favor traga muita clareza aí, a clareza que tu precisa nesse momento para se movimentar na tua jornada, se movimentar
pra frente, pro teu futuro, pro teu eu do futuro, né? Porque às vezes a gente tá com tanto medo do nosso eu do futuro que a gente fica presa nesse eu aqui. Mas esse eu do futuro é um eu próspero, é um eu conectado, é um eu integrado, é um eu que cumpre o seu propósito, a sua missão, que vive a sua missão, o seu propósito. Então, encarar a dor, o medo que a gente tem desse eu do futuro vale a pena para vivenciar o eu do futuro. E amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Então, gratidão por hoje, gratidão pela energia de vocês, por participarem, por estar aqui. Depois eu vou mandar o link da gravação lá no grupo de WhatsApp. E espero vocês amanhã pra gente falar mais desse eu do futuro, dessa guerreira que renasce. Ela pode continuar sendo guerreira, não tem problema, mas ela renasce de um novo jeito, tá? E amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Então, beijão pra vocês, gratidão mais uma vez e até amanhã. Tchau, tchau.